bem honrado e difícil. Primeiro eu queria saber de vocês, porque o circo é esse grande guarda-chuva, se vocês compreendem as divisões do circo, né? Acho que também aqui. Vou explicar para vocês. Existe. Então, existe o circo tradicional, aquele circo de lona, o circo de família, que é o itinerante, mas isso vai dar uma diferença grande, porque a gente não é de itinerante, mas a gente teve lona. Né? Tem algumas coisas que vão... A gente também tem família no circo, mas a gente não é de família tradicional. Tá? E a gente também faz a itinerância, porque a gente vai nesse Brasil afora com espetáculos, mas não é esse circo que é chamado clássico, ou esse circo, né, que está sempre nos bairros se movimentando e que existe lá dos avós, dos bisavós. Então, existem essas categorias de circo, eu pertenço às trupes, ou seja, são pessoas que não nasceram na lona de circo, que não nasceram nessa itinerância de família de circo, mas que se apaixonaram pelo circo, ou foram chamadas ou se chamaram para essa arte. Eu pertenço exatamente a essas trupes, que existem no Brasil e no mundo grandes exponentes, como a Intrépida Trupe, né, que já tem uma carreira muito grande e que são do Sul Maravilha. Né? Mas aqui existe toda uma conformação de trupes, aqui, tanto em Pernambuco como no Nordeste, que não nasceram também na lona. E existe também as escolas de circo, que elas são híbridas, elas podem ser tanto profissionais como sociais. Né? Aqui a gente tem um grande exponente que é a Escola Pernambucana de Circo, aqui em Pernambuco, né? Tem a Escola Picolino lá na Bahia, enfim. E tem a escola profissional, que é a única da América do Sul e uma referência, que é a Escola Nacional de Circo do Rio de Janeiro, que forma esses artistas profissionalmente também. Tá? Então fica sabido assim, eu venho dessa raiz, né, que não nasceu no circo e que está fazendo circo há 21 anos. São chamadas trupes de circo, tá? Especificamente aqui no Nordeste. Eu sou ator, sou palhaço, sou pesquisador e a gente aqui não tem uma formação clássica. Né? Eu acho que nossos amigos aí do teatro e da dança conseguem ter essas formações já no Nordeste, né? Mas a gente ainda aqui no Nordeste não tem uma formação clássica para circo, né? Uma escola com metodologia, com anos e com cadeiras específicas. Então a nossa escola é o circo tradicional, esse circo que eu acabei de falar, esse circo itinerante, esse circo família. E eu, para beber da fonte, nada por um acaso, mas a gente foi exatamente quando começou o circo, eu fui chamado, eu estava no Rio Grande do Norte, e eu fui chamado pelo professor Marco Camarote para compor um espetáculo da Prefeitura do Recife. Tá? Eu estava fora, e eu ia fazer um palhaço, então bailarino, que a gente ia contar a história do circo no Brasil e no mundo, e salteado essas entradas da gente, iam ter pessoas do circo tradicional fazendo apresentações por várias RPAs do Recife. E a gente teve a honra e a felicidade de ter Marco Camarote como essa pessoa. Alguém já ouviu falar de Marco Camarote? Então, pesquisem, porque é uma pessoa muito cara para a nossa cultura, infelizmente não está mais com a gente, professor da universidade, mas uma ligação muito forte dentro da cultura popular, dentro do circo, do teatro infantil, né? Um pesquisador francês, um doutor, e a gente teve a honra de ter como mentor intelectual, o professor Marco Camarote. E depois, com esse espetáculo, a gente teve a honra de ter essas pessoas do circo itinerante. Eu falei para vocês aqui, não tem uma escola formal, mas essas pessoas na prática e na conversa, a gente conseguiu dialogar e trazer muito saber, um conjunto de saberes. E a partir disso, a gente tinha uma ideia romantizada, que era naquela época, há 20 anos atrás, era romantizada, que circo tinha que ter lona. Não necessariamente precisa, eu acho que vocês sabem que vocês veem o circo de sinal, né? Ver o pessoal fazendo circo na rua, né? Ou num teatro, ou numa própria lona. Só que há 20 anos atrás a gente tinha essa ideia romântica de querer ter uma lona. E não se tinha suporte financeiro, claro. Uma lona há 20 anos atrás, hoje é muito cara, e há 20 anos atrás era muito cara. Só essas grandes companhias conseguiam, né, a base de muito custo. E aí eu chamei, ou fui chamado, não sei, por um palhaço chamado Cascudo, o palhaço Cascudo, você já ouviu falar? Sim. Sim. O palhaço Cascudo, ele é muito famoso aqui no nosso estado, porque é um prêmio de circo, você sabe que tem uma premiação, né? Uma premiação de dança, de teatro dentro do governo do estado, e no governo do estado foi elegido o nome Palhaço Cascudo. Ele é o nome do prêmio. Né? Assim como tem o Carequinha, já ouviu falar do Carequinha, que é o prêmio nacional da FUNARTE destinado a circo. Mais uma vez no Sul, né? Enfim. Mas o Palhaço Cascudo, ele sentou comigo e disse, não, a gente vai confeccionar uma lona, né? Era meu sonho, era meu propósito, toda a energia estava voltada para isso. Começando a fazer
fazer circo, começando a fazer arte sendo produtor cultural. Ia dar merda, né? Ia dar merda, porque a pessoa sem experiência na arte, sem experiência na parte de produção cultural, né, tem que ter uma energia, um suporte financeiro muito grande para fazer isso. Mas assim, Deus é maravilhoso e o propósito, o grande propósito era esse, era fazer essa lona, porque circo tinha que ter lona. E a gente passou 6 meses confeccionando essa lona num método chamado palomba, que é uma corda de seda, com uma corda também de seda, só que mais fininha, com agulha grossa, e a gente sai pespontando com uma lona. Essa lona era uma lona leve, e depois ela passa numa máquina de costura. Lógico que também essa não é das melhores lonas, porque onde passa essa máquina de costura, essa lona chove. Só para fazer uma parte, a gente fez a nossa estreia, né, uma semana antes do São João, que é o Arrasta-Pé no Picadeiro, que é no São João, que é uma semana antes do São João, e a gente botou essa lona. E claro que no mês de julho chove. E a gente chamou muitos convidados, muito felizes, todo mundo contente. Quando começou a primeira chuva, as pessoas, como diz o ditado, estavam mais molhadas dentro do que fora. E a gente pedindo, não chove, não chove, não chove, tome chuva, enfim. Mas a gente seguiu com essa lona a gente, inclusive conseguiu fazer locações, quando a gente conseguiu ter mais ou menos um suporte, né, financeiro para compensar esse gasto. E nesses 6 meses que a gente estava fazendo no terreno que hoje é do circo, não tinha luz. A gente começava 8 da manhã e ia até 5 da tarde quando acabava a luz. Muito barulho, muito muriçoca pegando a gente. E a gente contando, Cascudo contando a história do circo do Nordeste, do circo pernambucano, que sabe o circo do Brasil. E foi a partir daí, desses saberes de Cascudo, que despertou na gente essa vontade e essa formação que a gente teve. De um lado, o Marco Camarote, que tinha todo esse saber erudito da universidade. Inclusive, a gente termina a pesquisa dele, que tem um livro muito interessante que chama O Palco no Picadeiro. Tá? Infelizmente está fora de edição, né? Ele encerrou, mas ele dedica a gente, que a gente terminou de fazer a pesquisa com ele. E o do Palhaço Cascudo e toda essa composição de famílias do circo aqui pernambucano. Tá? Então foram essas as formações que a gente teve do circo da Trindade. E aí a gente seguiu com essa lona. Então a gente tem, só para vocês entenderem, a gente tem o braço da lona de circo, né? Teve essa formação com essas 2 pessoas. A gente tem, com isso, a gente teve uma pesquisa, que eu vou falar para vocês daqui a 2 minutos, falar da pesquisa, e teve a parte de espetáculos. E um e-mail. Todo mundo está ganhando 2 minutos a mais. Tá. A gente tem, no decorrer do processo, a gente chama de uma companhia de circo teatro, porque eu vim do teatro. A gente tem 12 espetáculos. Não teve nenhum desses espetáculos teve suporte de edital. A gente conseguiu bancar, eu não esqueço nunca, ela também tinha esquecido. Mônica Lira, a gente estava falando de bancar os espetáculos, agora não darem nada, porque meu tio-avô, ele que bancava os espetáculos na década de 80, que ele era produtor cultural do teatro. Inclusive pagava carteira assinada dos atores, tudo da bilheteria, numa época que se podia, né? E ajudou muito também. Era do bolso dele. Era do bolso dele. Do bolso dele, é. Então eu aprendi com ele, né, veio no DNA, e a gente conseguiu fazer esses 12 espetáculos, e eles foram sendo pagos, justamente sendo chamados para editais não, para festivais e festas particulares, tá? Dessa obra aqui, a gente tem esse livro que a gente está circulando hoje, que é minha tese de pós-graduação em História da Arte e da Religião, que a gente chama Patriarcas de Circo, tá? Sobre o Palhaço Cascudo. Não consegui fazer impressões, é um livro caríssimo, porque ele é maior e ele tem muita coisa colorida, tem fotos coloridas, o papel dele é diferenciado. Eu fui chamado para uma feira lá em Assunção, no Paraguai, esse ano, para lançar esse livro, que é a Feira Charco Guarani, inclusive com os povos de lá, né? Foi muito bacana, e a gente conseguiu fazer 30 impressões disso aqui. Que eu estou vendendo e confesso com pirangagem, porque quando acabar essas 30, como é que eu vou divulgar o livro? E é o nome do patriarca, né, Palhaço Cascudo, que é do governo do estado, né, de circo, e eu estou brigando com o André e pleiteando com o estado, para que, por favor, a gente consiga fazer mais impressões, para a gente distribuir isso aí pelo mundo. Porque uma das coisas que é muito cara para mim, e que eu aprendi com esses mestres, é que não adianta a gente pegar toda essa sabedoria deles e a gente não repassar. Né? Então aqui, inclusive, também são 2 famílias de circo, um
primo acabou de falecer ontem, que foi o Dandai, que é uma família de musicistas. Então aqui tem o Palhaço Cascudo, eu faço uma análise da primeira, segunda e terceira geração, transmissão de saber, e tem o Dandai, que ele pegou primeira, segunda e terceira geração, e ele descansou ontem, mais um motivo para o governo do estado, junto com todo, com tudo que tiver, iniciativa privada, CEP, SESC, tudo, e a gente conseguir fazer a impressão desse livro. Eu consegui fazer esse segundo, esse sim, eu tive a subvenção do Futura, e se fala com matriarca de circo, então a gente faz uma homenagem das matriarcas, que é toda a Sibirina Ramos de Macaparana, eu lancei lá em Macaparana, e esse a gente conseguiu fazer uma turnê bem bacana no ano passado. A gente teve que ir para o Sul Maravilha, foi chamado para o Centro Cultural do Banco do Brasil, e a gente saiu percorrendo ali do Sul e até adentrou na América do Sul, tá? Então a gente tem o livro dos patriarcas, livro dos homens, do circo, livro de uma matriarca, a perspectiva do circo a partir do olhar feminino, e eu estou terminando uma pesquisa agora que é o circo na infância, que chama Circo dos Girassóis. Está sendo já pesquisado e a gente quer que isso também seja publicado para fazer uma trindade, uma trilogia desses 3 livros, e todos com famílias de Pernambuco, tá? Que sabe, o Nordeste, o circo ele não tem esse limite, mas a gente está com pessoas que nasceram aqui, que viveram aqui, e a gente chega lá no Brasil e onde vai, isso fica sendo muito caro e muito apreciado, porque realmente a pesquisa de circo é muito pouca, né, em quantidade, é história oral ainda, né, e isso, quando está publicado para o Sul, Sudeste do mundo, isso é bem importante. E para mim também. Uma coisa que me emociona muito é porque a maioria deles não sabem ler. E eles querem. E eles compram. Eu fico assim, não, eu vou lhe dar. Não, a gente quer comprar. A gente quer comprar. E eles não sabem ler. E ficam me olhando assim, e assim, 7 ou 20 mil pessoas que não sabem ler, né? É isso, obrigado.